todos. É um grande prazer contar com a sua presença, a sua audiência hoje. Eu sou o Rodrigo Lázaro, vice-presidente adjunto de tributos da ANEFAC e sócio da FCR Law. Inicialmente, agradeço, em nome da ANEFAC, a participação de vocês aqui conosco. O tema de hoje é um assunto que que demanda muita curiosidade e muita discussão hoje no cenário da tributação nacional, que é compensação tributária com precatórios. Como a gente sabe, né, é um tema que desperta essa grande discussão sobre a possibilidade de quitação de débitos tributários com descontos parciais, deságio, e aquela coisa de você efetivamente compensar e liquidar tributos utilizando esse meio de pagamento. No dia de hoje, teremos também análise da aplicação desse instrumento de quitação com outras figuras novas, por exemplo, novas entre aspas, né? Nossos palestrantes vão explicar um pouquinho, como a transação tributária e a utilização desse e outros instrumentos que são conexos a esses instrumentos de crédito em face do governo federal, estadual e municipal. Na dinâmica de hoje das apresentações, teremos 30 minutos para cada palestrante e, ao final, serão abertas as questões, onde vocês fiquem à vontade para utilizar o chat para apresentar e fazer essa interação com os nossos palestrantes, que é algo que todo mundo sai aqui ganhando. Quanto mais motivado o bate-papo, melhor vai ser a apresentação. Então, apresento os nossos convidados, a professora Elizabeth Marcos. Ela é professora e coordenadora do curso de MBA da Trevisan Escola de Negócios, e o Dr. Caio César Morato, advogado tributarista do Reis Fagundes Advogados Associados. Eu já vou passar a palavra, então, para o Dr. Caio Morato, que vai iniciar a apresentação com os aspectos introdutórios da questão de compensação tributária com precatórios. Com a palavra, o Dr. Caio. Obrigado, Rodrigo. Gostaria de agradecer pelo convite e agradecer à ANEFAC aí por disponibilizar esse tempo para nós podermos trocar essa ideia aí sobre a compensação de precatórios, um tema que vem ganhando cada vez mais relevância. Então, te agradeço a atenção de todos aqui da ANEFAC pelo espaço e queria deixar aberto aí para que todos possam ir perguntando para a gente ter mais um bate-papo do que uma palestra aí paradona, alguma coisa assim. O gostoso é todo mundo interagir e sair com as dúvidas sanadas aqui. Então, vou compartilhar aqui uma apresentaçãozinha que eu fiz mais para ir guiando a gente durante esse bate-papo. É claro que fiquem à vontade aí para interromper. A apresentação é para guiar nossos passos aí, uma ordem cronológica, mas se tiverem alguma questão, a gente quiser introduzir algum ponto, a gente vai conversando. Vamos lá. Vocês estão vendo? Tá legal. Sim, estamos vendo. Ótimo. Gente, o Instituto da Compensação é bem tranquilo, né? Todo mundo conhece, não é uma exclusividade do direito tributário, mas o conceito principal hoje em dia está lá no Código Civil, né? O direito tributário serve de todos os ramos do direito. Então, a ideia de compensação é uma pessoa é credora e devedora de outra ao mesmo tempo. Então, quando do pagamento, as obrigações se extinguem até o momento, até o montante, né, que elas se compensarem, até o montante do débito. Aí compensa extinguir a obrigação, principalmente no âmbito do direito tributário, extinguir a obrigação de pagamento de tributo. Bom, a compensação tributária tem algumas especificidades. Lá no Código Tributário, uma coisa que eu gosto sempre de destacar é que ela já é permitida de forma geral, mas o Código Tributário Nacional exige a edição de lei específica por cada ente competente, né? Cada um, ou da União Federal,
ou dos estados, ou do município, ou do Distrito Federal, para que a compensação possa ser feita. Não adianta você ser apenas credor de determinado estado e possuir tributos a pagar para ele, para que se realize a compensação. É necessário sempre que exista uma lei e muitas vezes uma portaria, um ato normativo infralegal que autorize essa compensação e discipline qual o procedimento. A gente conhece vários instrumentos aí da Receita Federal, o PERDECOMP, tem a forma de compensação por escrituração e tudo mais, mas todos esses procedimentos têm que estar previstos na legislação. Senão a gente tem que caminhar de um lado para o pagamento e de outro pelo pedido de restituição, sem que ocorra a compensação e extinção simultânea das obrigações. Então, esse é um ponto crítico do que nós vamos tratar aí nos próximos. Achei importante a gente fixar essas premissas aí. Outra coisa que não é nem um pouco nova, mas tem sido bastante relevante para o que a gente vai discutir aqui, que é a transação tributária. A transação tributária já estava prevista no Código Tributário lá em 66. A transação é um instituto de direito civil antiguíssimo, mas ela passou a ter ela passou a ter eficácia de fato a partir de 2020, e aí a gente vem crescendo, vendo o crescimento desse instituto aí, uma vez, principalmente depois da pandemia, né, a crise financeira que está sendo enfrentada aí, como forma de redução dos tributos a se pagar, e aí uma alternativa para os contribuintes. A ideia da transação é obter concessões mútuas para terminar um litígio, uma discussão, né? Então, normalmente vai estar atrelado a processos tributários, sejam judicial, sejam administrativos, que a gente vai ver mais à frente. E o precatório? O precatório, a gente precisa trazer esse conceito aqui. Eu sei que tem um público muito qualificado que já parou, muitas vezes, tem a receber precatório, já ouviu falar, já recebeu alguém querendo comprar ou vender um precatório da sua empresa, ou algumas vezes uma pessoa física. O precatório é um documento, um título que tem principal... o Brasil é dos primeiros a criar esse instrumento lá na Constituição de 34, e ele serve para organizar o pagamento de dívidas da fazenda pública decorrentes de processos judiciais. Na maioria dos países com a parte fiscal bem ajustada, o Estado foi condenado, o pagamento é realizado de pronto. No Brasil, criou-se esse instrumento, porque por dificuldades financeiras e fiscais, criou-se essa forma de organização da fila de pagamentos e uma repartição dos valores a serem pagos. Importante destacar, a condenação para a emissão do precatório tem que ser transitada em julgado, né? O processo tem que ter chegado ao final, interposto todos os recursos, iniciado reconhecido o direito do contribuinte de receber o valor, então iniciar a fase de liquidação, né, ou mais antigamente execução da sentença, em que você apura o valor realmente devido, e aí o próprio tribunal emite o precatório, porque o tribunal no qual tramitou o processo é responsável por realizar essa administração de parte dos recursos públicos, e aí é obtido esse título. E enquanto não pago esse título, a própria Constituição prevê que seja cedido o direito ao recebimento desses valores dentro do processo. E aí, essa parte toda, essa due diligence, esse procedimento, a gente passa um pouquinho
mais para frente. Mas eu queria fixar essas premissas com vocês para a gente poder avançar. Deixa eu... Gente, eu trouxe aqui 4 pontinhos que acho de interessante para a gente comentar e para entender como chegamos hoje o estado da arte atual. Eu gosto sempre de entender a história para nós sabermos o que está no presente e as perspectivas para o futuro, né? Acho que para o que interessa no nosso, na nossa apresentação é que o precatório, a cessão de direitos do precatório, é, é uma situação prevista na Constituição Federal. A gente sabe que nossa Constituição Federal é uma Constituição Federal muito extensa, diferente da de outros países, e aí ela regula muitas e muitas coisas, e isso acaba engessando. Isso acaba resultando a quantidade de emendas constitucionais que a gente vê ao longo do tempo. Bom, em 2009, diante dos problemas principalmente dos estados e municípios em solver com os precatórios, a gente sabe que a União Federal tem um pouquinho mais de possibilidade de solvência desses precatórios, tem mantido uma regularidade melhor quanto a esses pagamentos. Foi criada a emenda constitucional 62 de 2009, que fez uma série de ajustes no sistema de precatórios, instituiu índices de correção monetária irrisórios, parcelamento dos precatórios em 10 anos para recebimento, e criou uma compensação impositiva. Então, você processou o Estado de São Paulo, por exemplo, e obteve uma condenação do Estado, foi reconhecido o seu direito a receber o valor. E aí, antes de realizar a emissão do precatório, o tribunal perguntou ao Estado de São Paulo: esse contribuinte está devendo alguma coisa para vocês? Está devendo ICMS, algum outro tributo, alguma outra taxa? E antes que fosse emitido o precatório, o próprio tribunal ia lá e cortava parte do seu direito, sem entender muito bem a origem do débito, se ele era devido. Isso gerava um litígio enorme e fazia com que o pagamento do precatório se arrastasse por muito tempo. E aí, em 2013 e 2014, foram julgadas 2 ADIs. Essas ADIs foram ajuizadas tão logo foi editada a emenda constitucional, né? São ações declaratórias, são ações diretas de inconstitucionalidade, no qual a STF reconheceu a inconstitucionalidade de quase toda a emenda constitucional 62 de 2009. Principalmente essa ideia de compensação impositiva, que era feito no processo, sem muito direito ao contraditório, a ampla defesa do contribuinte, que fazia se arrastar o processo judicial e o recebimento, né? Nesse ponto, os ministros, na época, entenderam que a compensação ofendia a segurança jurídica, direito adquirido e a razoável duração do processo, que são também princípios constitucionais, são direitos fundamentais do cidadão. E aí, passado certo tempo, volta a questão ao Congresso com a edição de 2 emendas constitucionais que criaram agora uma compensação facultativa. Não é mais impositiva, não posso forçar o contribuinte para que eu tenha um alívio no meu caixa. Então, eu vou permitir que débitos com maior certeza e liquidez, ou seja, aqueles já inscritos em dívida ativa, que têm uma presunção já de constituição, de clareza, que eles possam ser
objeto de compensação, desde que o contribuinte autorize. Outra limitação feita nessas emendas constitucionais é de que os débitos fossem inscritos em dívida ativa até março de 2015. Ou seja, previa-se ali naquela situação de que os estados e municípios conseguissem resolver seus problemas com precatórios, seus problemas financeiros, e que tudo se tornasse mais fácil aí. Por isso que houve essa limitação temporal. Previa-se que a partir de março de 2015 os precatórios e tudo mais tivessem maior facilidade de pagamento, que os estados estariam ajustados. O ponto que aí chegamos é o seguinte: os estados e municípios não conseguiram resolver tudo, né? Como a gente sabe, quem tem um precatório estadual ou municipal, na maioria dos estados, sabe que não foi resolvido o problema. Tem gente há 20 anos aí na fila dos precatórios, aí, se ele não é alimentado, então, sem perspectiva. Foi então que no ano passado foi editada a emenda constitucional 113 de 2021, né? Foi bem no finalzinho do ano, né? A 113 e a 114 fizeram várias alterações, mas aí um ponto relevante. Ela fez um acréscimo no artigo 100 da Constituição, permitindo a compensação dos precatórios com débitos já parcelados, aqueles que de repente você incluiu no refis da vida aí, que tem vários nomes ao longo do tempo, né? Porque até então essas compensações estavam limitadas aos estados e municípios, já que a União Federal vinha pagando muito bem seus débitos aí. E aqui seguimos a situação de que também tem a oportunidade da inscrição em dívida ativa. A professora Elizabeth, que vai seguir aqui, vai trazer umas curiosidades mais a fundo dessas questões que são bem legais. Bom, eu trouxe aqui alguns detalhes desse parágrafo que foi acrescentado pela Emenda Constitucional 113, e aí eu destaco que, como trazia lá atrás, o Código Tributário Nacional exigia para compensação uma edição de lei, de uma regulamentação para que a compensação dos precatórios fosse feita. Mas aí o artigo 100 da Constituição Federal veio trazer um parágrafo o parágrafo 11, que destaca aqui a autoaplicabilidade para a União, né? Ela pode sim regular, mas mesmo que não tivesse, mesmo que não tenha essa situação, desde já o contribuinte poderia ir à União e pleitear essa compensação. Então, outra novidade é a quitação dos débitos parcelados, que a gente falou, inscritos em dívida ativa e, como a gente destacou, a novidade da transação resolutiva de litígio. E ainda, de modo subsidiário, os débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente. Então, seguimos aí. Bom, para os estados, a gente viu ali, no trecho anterior, que a autoaplicabilidade, né, seria da possibilidade de compensação, seria para a União, né? E uma questão que se tornou bastante recorrente, pelo menos desde 2016, a gente viu as emendas 94 e a 99, é a de que os estados e municípios já poderiam realizar essa compensação,
desde que condicionado à lei. Só que diversos estados e municípios não editaram essa lei até agora, né? No âmbito da compensação direta. Muita gente recebia uma execução fiscal e já peticionava, olha, tenho esse crédito e quero a compensação. E essa ausência de lei levou a uma enxurrada de ações judiciais. A posição atual, vocês vejam aí uma decisão judicial de agosto de 2022, é que não se pode fazer a compensação sem que seja editada essa lei que nós comentamos aqui. E existe decisões de outros tribunais autorizando em casos excepcionais, existe muito litígio, mas eu afirmo que não encontra-se pacificado e deve gerar ainda muitas discussões sobre o tema. O que a gente tem de mais recente aí? E agora eu volto para a transação que nós comentamos, né? A transação para resolução de litígios. Um pouquinho antes do Rodrigo conversar comigo sobre essa oportunidade aqui, foi publicado no dia 11 de agosto, né, uma portaria da Receita Federal regulamentando a transação tributária com a compensação de precatórios, porque a gente sabe que até 2020 as compensações não permitiam nem a utilização de precatórios, a compensação, né, de débitos de créditos líquidos e certos, e nem a utilização de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL. Só em agosto de 2022 foi alterada a legislação para permitir a utilização dessas espécies de crédito, para que os contribuintes possam quitar débitos em aberto com a Receita Federal. É importante a gente voltar aqui. A transação tem por finalidade extinguir créditos tributários relacionados a litígios. Então, normalmente, eles estão vinculados a processos administrativos. Regulamentada a transação por meio da portaria, são abertos editais específicos para que o contribuinte possa fazer a adesão ao edital de transação. Todavia, a portaria deixa em aberto algumas situações em que essa transação não precisa ter uma caixinha certa, né? A primeira situação que eu trago aqui é a transação por adesão à proposta da Receita Federal. A Receita Federal, por algum motivo, toma conhecimento de que você tem um crédito de precatório e, ao mesmo tempo, analisando o seu relatório de situação fiscal, verifica que você tem débitos e ela mesma pode te mandar uma cartinha dizendo, olha, eu estou propondo que a gente faça a compensação e desse precatório, né, com os débitos que você tem aqui, e eu posso te dar um determinado desconto de multa e juros, considerando sua situação econômica atual. Da mesma forma, o contribuinte pode ir até a Receita Federal e solicitar essa transação. Ele pode fazer essa análise dentro da empresa, ir lá, solicitar a transação individual para o contribuinte, demonstrando sua situação financeira, e aí indicar a compensação com o precatório que detém. Isso tem sido bastante comum. Bom, quais são as vedações a essa transação e qual a situação da utilização do precatório? O que não se pode fazer?
Eu trouxe aqui os pontos mais importantes, mas é interessante a gente analisar a portaria, porque ela tem uma lista bastante intensa, bastante extensa. A primeira das vedações é que o crédito tributário principal, o próprio tributo, né, normalmente as cobranças vêm acompanhadas do tributo, os juros e a multa. Que nessa transação você pode reduzir até 100% de juros e multa, mas o imposto sempre vai ter o mesmo valor. Como o tributo é direito indisponível do Estado, até o momento as legislações não prevêem a possibilidade de desconto sobre o próprio tributo. Outro ponto é que, além de não poder reduzir o imposto, os descontos que eventualmente serão concedidos para essa compensação do precatório não podem superar 65% do montante total do débito. Então, você tem um débito de 100 mil reais aí, sendo 50 mil de tributo e os outros 50 mil dividido entre juros e multa, você tem que pagar no mínimo 650 mil reais aí. 65 mil reais, desculpa, estava fazendo a conta com 100 mil. Outra situação é a que envolva valores devidos em decorrência de restituições pagas indevidamente. Né? Você não pode compensar aí débitos que, de repente, você pediu uma restituição equivocada à Receita Federal e teria que pagar. Hoje em dia já existe um meio de um procedimento já previsto para essa transação no âmbito da Receita Federal. Tudo isso hoje é possível se fazer por meio do famoso ECAC, né? E aí ele vai gerar um dossiê ali para que você vá colocando os documentos de acordo com a fase em que você está da negociação. Essa é uma negociação e tem fases que cada uma das partes vai cumprindo, fornecendo os documentos e informações. Então, o primeiro passo é ir à Receita Federal, fazer um pedido de transação, verificar a possibilidade de realizar, né, o aceite das duas partes, quando a Receita Federal propõe ou quando o contribuinte propõe, e formalizada a transação, assinado o contratinho ali, né, normalmente é exigida uma entrada mínima, é um pagamento simbólico ali para que haja uma garantia. Numa operação comercial normal, um sinal, alguma coisa do tipo. E aí passa um ponto específico, né? Esse primeiro passo serve para as transações quitadas em dinheiro, parcelamento e tudo mais. O segundo ponto é já relacionado ao cenário específico dos precatórios. E aí, o segundo passo é o contribuinte ceder fiduciariamente o direito à União. Tem que registrar por escritura pública. E depois, o terceiro passo é apresentar essa escritura pública em juízo, para que seja deferida essa transferência do direito à própria União. Tá? E que o devedor é o único beneficiário. Esse é um ponto específico. Passado isso, o contribuinte também tem que juntar no dossiê, lá na Receita Federal, a cópia da decisão que deferiu o pedido de cessão. Né? Não basta você fazer a escritura pública, é necessário que o juiz analise e defira ou verifique a necessidade de um complemento, de alguma providência adicional. Outro passo é apresentar uma certidão de objeto pé do processo, do crédito, né, em que ateste que houve a cessão. E aí, nesse contrato ainda, ao final, o contribuinte tem que concordar que, caso o precatório utilizado para compensação não tenha o valor integral do débito, que foi objeto da negociação, o
contribuinte tem que reconhecer que irá pagar ao final desse processo o saldo devedor. Bom, no Estado, débitos inscritos em dívida ativa. Então, a gente sai do âmbito da Receita Federal, ainda falando de tributos federais, né, o Imposto de Renda, CSLL, PIS, COFINS, e aguarda-se atualmente a publicação de novos editais para que o contribuinte possa fazer a adesão com melhores condições. Por quê? Desde o final de 2020, têm sido publicados vários editais, mas até então, até agosto desse ano, não se previa a compensação com precatórios. Então, hoje em dia, é possível que seja apresentado pelo contribuinte uma proposta individual. Só que, para apresentar essa proposta, a Procuradoria exige que os débitos sejam superiores a 10 milhões de reais. E também existe em aberto a possibilidade de utilização desses precatórios para quitar débitos relativos à discussão ampla da amortização do ágio, que é bastante recorrente. A gente abriu os jornais aí que tratam de temas tributários, falando que a empresa A ou B venceu a tese do ágio ou teve uma derrota por alguma questão procedimental, mas hoje em dia é comum que tanto a Receita Federal como a Procuradoria editem esses editais aí com a finalidade de resolver temas específicos, né? A gente já teve outros editais, como o do PLR, aí, que atualmente já foi fechado. Então, também tem outros editais aí que foram abertos até outubro de 2022 e que permitem a utilização de precatórios para abatimento de débitos tributários, né? É a transação extraordinária, ela foi modificada bem recentemente, ou essas propostas que nós destacamos ali, por proposta individual do contribuinte. Tem a proposta individual do contribuinte em recuperação judicial, que traz descontos maiores, né, para a utilização dos precatórios, e essa hipótese de amortização do ágio. No Estado de São Paulo, existe a resolução PGE número 12, né, de 2018, que permite a compensação de débitos inscritos em dívida ativa até março de 2015. Ou seja, você tem uma execução fiscal, um processo administrativo que se arrastou por muito tempo, foi inscrito em dívida ativa até março de 2015, você pode utilizar o seu precatório para compensação e indo até a Procuradoria. Hoje em dia, o Estado de São Paulo pede que todos os tratamentos sejam realizados no âmbito do processo judicial. Acho que esses são os pontos iniciais que eu vou trazer. Deixo aqui meus contatos, mas eu vou permanecer aqui para a gente bater mais um papo no final da apresentação. Eu agradeço aí a atenção, pessoal. Obrigado, viu, Caio? Excelente a apresentação. Nós vimos alguns comentários aqui sobre a questão pelo WhatsApp. Só ia pedir um favor. Algumas pessoas entraram na nossa apresentação hoje sem fazer o cadastro do site. Eu peço que coloquem o nome aqui no chat para viabilizar o nosso controle de público. Se puder colocar o nome da empresa, também a gente agradece. Já passo a palavra à professora Elizabeth Martos. Muito obrigado pela honra de recebê-la aqui na nossa apresentação.
Passo a palavra e fique à vontade, professora. Muito obrigado. O áudio está mudo. A frase do século, né? Tá no mudo. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, dividindo esse espaço com o Caio, que fez uma excelente apresentação. Aproveito a oportunidade para agradecer o convite da ANEFAC, na pessoa do Rodrigo, que é muito querido para mim, profissional que eu admiro há bastante tempo, e que a gente divide aí a tarefa de pensar sobre as coisas do direito tributário, né? Então, é um grande prazer. Parabéns a todos por participarem de um tema aqui, né, da discussão de um tema tão relevante, num momento tão propício para isso, né? Que é aí a busca de alternativas para finalizar aí débitos de natureza tributária. É claro que eu vou fazer o papel aqui, um papel não é tão legal de apontar questões que precisam ser observadas e principalmente centradas aí na due diligence. Eu vou dividir minha apresentação com vocês, deixa eu colocar, acho que está aparecendo direitinho para vocês, né? Obrigada, Caio, sinalizando. Então, eu pensei, o Caio, nós dividimos o tema, ele fez essa introdução e a apresentação dos objetos discutidos, né, para a gente ter aí umas premissas fixadas em relação aos institutos que nós estamos falando. Compensação, extinção da obrigação tributária, a origem constitucional. Eu falei para ele, olha, eu também tenho uma forma linear de pensar, né? Então, isso é extremamente relevante para a gente construir o raciocínio e entender o tema. E aí eu falei assim, olha, precisamos analisar aí os fundamentos legais a respeito da questão dos precatórios. E primeiro passo, analisar a Constituição Federal. E aí o Caio deu um show aí com relação às emendas constitucionais, as que guardam muita relevância para o tema, e eu peço, né, a licença a vocês para tratar de uma questão aí que é bem interessante no direito, que a Constituição ela sempre vai trazer os temas com um grau de abstração muito alto, ou seja, vem um direito lá sendo, né, ofertado pela Constituição, felizmente, mas a concretização desse direito, muitas vezes, fica relegado à produção de instrumentos normativos infraconstitucionais. Senão a gente não consegue instrumentalizar esse direito previsto na Constituição. E a questão dos precatórios é muito bem nesse sentido também, né? Ela vai nesse sentido. E aí a gente tem uma inflação legislativa, como é o hábito, né? Que a gente sabe. Até eu falei assim, no último, né, do final do ano passado para cá, são 3 emendas constitucionais que tratam de precatório, uma complementando a outra, como se emenda à Constituição fosse a matéria, né, diária de ser realizada no nosso sistema. Críticas à parte, a gente precisa pensar na melhoria da qualidade dos nossos instrumentos normativos, para não ficar aí toda hora produzindo legislação que vai deixar o contribuinte, o cidadão aí muito, digamos, tendente a não entender, né, aquilo que o sistema lhe oferta, né, ele propõe como direito. Aqui, do ponto de vista da legislação infraconstitucional, em 2017, tem uma legislação muito importante que dispõe sobre os recursos destinados aos pagamentos decorrentes de precatório e de requisições de pequenos valores federais. Ou seja, é relevante eu entender que o precatório é uma ordem de pagamento. E se é uma ordem de pagamento, como que eu vou receber, né? De como que isso vai ser operacionalizado, como e quando eu vou fruir esse direito ao crédito que já me está declarado pelo judiciário. Isso é relevante. Então, eu preciso entender nos instrumentos infraconstitucionais como vem isso sendo declarado e regulamentado pelos entes federados, União, Estados e municípios. Nessa Lei 14.057 de 2020, existe a possibilidade, né, de pagamento dos precatórios mediante a formalização de acordos com o ente devedor. Então você, credor da União, do Estado, do município, tem a possibilidade
de, né, aqui no caso federal, né, da União, você tem a possibilidade de ofertar um acordo, falou assim, olha, eu te dou um desconto e você me paga, né? Então, olha que interessante. Quais são esses termos? Precisa entender essa legislação para já propor esse acordo de pagamento. E aí, a lei de 2022, ela dispõe sobre a mecânica do planejamento e pagamento dos precatórios. Isso é muito relevante para eu entender, né, também essa sistemática de pagamentos e, de certa forma, colocar um horizonte aí para quando esse direito vai ser liquidado, né, por intermédio do depósito na conta, né, desse valor. Então, eu preciso entender essa mecânica para eu poder também avaliar quando provavelmente eu for fazer uma cessão de crédito, né? O que tem no mercado, olha, eu tenho um precatório com ofício requisitório expedido e posso lhe ceder mediante paga, e em relação a essa cessão, né, vai ter um custo para o adquirente. E aí, qual é esse custo? É óbvio que quanto mais próximo, né, eu estou ali do recebimento, do pagamento, o que a gente chama de deságio, ele vai diminuir, né? Então, eu vou pagar ali pelo valor do precatório, quanto mais longe de pagar, de ser recebido do ente, né, federado, digamos assim, o valor percebido nessa operação de venda é menor, né? Então, isso é uma matéria de, né, moeda de troca, né? Quanto mais longe para ser recebido, mais barato é o precatório no mercado de cessões. E a lei, né, em alguns estados, estabelece alguns regramentos com relação aos precatórios. Aí tem uma lei do estado de São Paulo e tem uma lei do estado de Goiás. Outra questão também, como a organização dos precatórios e a expedição do ofício parte ali dos tribunais, é importante entender quais são os regramentos aplicáveis. Então, precisa entender alguns instrumentos normativos produzidos no âmbito do Poder Judiciário, como a Resolução do CNJ 303 de 2019, né, como faz a gestão ali no processo dos precatórios e como se operacionaliza isso no âmbito do Poder Judiciário, é extremamente relevante, porque parece algo simples chegar até a emissão do precatório, mas tem diversos procedimentos a serem respeitados, diversas fases para que se chegue ao final à emissão do ofício requisitório pela presidência do tribunal e, consequentemente, ingresso ali na fila de pagamentos por inserção ali do Poder Executivo na lei orçamentária e etc. Tem todo um procedimento para que isso chegue ao fim a exercitar o direito final de recebimento, né? E a recomendação 39, que dispõe sobre aperfeiçoamento na gestão dos precatórios no âmbito dos tribunais. Isso é relevante também, porque se a questão no tribunal não está seguindo digamos, um procedimento adequado, você tem elementos para chegar no tribunal e falar, olha, você não está cumprindo as determinações do próprio CNJ em relação a esse tema. Vamos organizar a gestão? Vamos, né? Então, esse é um papel também aí de melhora nas questões da administração dos precatórios. Então, o precatório, o Caio já explicou bem, é um título, né, em razão de um débito que o ente federado tem em face de uma pessoa física ou jurídica, uma pessoa anômala, né, sem personalidade jurídica, que foi ali no judiciário e demandou. Então, ela é uma decisão de natureza condenatória. O que é importante eu entender? A origem desse crédito, já vou adiantar para vocês. Por que o Estado foi, né, condenado? Qual foi a matéria de fato arguída? Olha, eu estou discutindo uma matéria tributária, tenho direito à instituição. O Estado não cumpriu um contrato com as correções devidas, então eu faço jus a uma correção diferente na execução de um contrato administrativo, por exemplo, de uma concessão para elaboração de uma obra para o ente federado, e aí a correção não é legalmente aplicável naquele período e surge um direito aí a uma remuneração diferente desse contrato. Eu estou falando de uma desapropriação, isso é extremamente relevante. E aí, lá no final, nós vamos saber por quê. E aí, houve essa condenação, parte para a fase da liquidação, e essa liquidação vai estabelecer exatamente, né, os atributos de certeza, liquidez, certeza já lá no processo inicial.
mas vai atribuir a liquidez, né? Vai dizer qual é o valor devido. E aí, somente a partir daí que tem a condição de se emitir o pedido, o ofício requisitório para encaixe desse pagamento na fila de recebimento, né? Então, sempre os precatórios são organizados por ordem cronológica para o pagamento do ente federado, mas tem algumas questões de preferência, né? Aqueles que discutem salário, provimentos, né, de pensão, benefício previdenciário, indenizações por morte, invalidez, eles vão tramitar com uma ordem de preferência aí na fila de pagamentos. E também aqueles maiores de 60 anos, detentores desses direitos creditórios, né, ou forem portadores de doenças graves. Então, fica todo mundo ali na fila, aguardando alguns com preferência no recebimento. As emendas constitucionais, né, foram tratadas aí com bastante detalhamento pelo Caio. Mas lá na emenda constitucional 103 de 2021, além do pagamento de débitos, né, tributários inscritos aí no âmbito dos entes federados, também menciona o pagamento de outorga de concessão de serviço público. Então, essa é uma modalidade também de pagamento aí quando alguns, né, umas concessionárias adjudicam via licitação algumas prestações remuneradas de serviço público. Então, é muito interessante. E isso no mercado causou um alvoroço, porque os precatórios sumiram, né? Porque todo mundo que adjudicou alguma licitação, decidiu pagar precatório, justamente por qual vantagem, né? Por conta desse deságio, não sabe quando o ente federado, né, no caso de concessões federais, vai realizar esse pagamento. Então, ao invés de eu pagar 100, né, nessa concessão, eu pago com precatório, o precatório me custou provavelmente 80, né? Então, isso te causa aí uma redução de custo de 20, né? Então, isso é significativo em todas as operações, né? Então, a gente sabe que é relevante, né? Então, também é relevante entender que a temática aqui trazida a respeito dos parcelamentos, quer dizer, né, do pagamento dos precatórios, eles têm, né, aí uns questionamentos em ADIs por algumas entidades, como o Partido Político PDT e o Conselho Federal da OAB junto com a Associação dos Magistrados. Ou seja, essa ideia, né, de fazer o parcelamento de pagamentos de precatórios que já estão emitidos, aguardando ali já previsão, né, já tem a previsão orçamentária, só não tem o dinheiro, por isso está na fila, que isso seria algo inconstitucional. Mas essa discussão vai ser levada a cabo aí em algum tempo. O que nós precisamos, né? O Caio já tratou dessa questão. A gente tem que pensar se as emendas constitucionais não são auto-aplicáveis para todos os entes federados em relação à possibilidade de ofertar o precatório em uma posição a uma existência de um débito tributário, seja no âmbito da Receita, seja no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quando ele está inscrito em dívida ativa. Aí o Caio já deu algumas respostas, daí da auto-aplicabilidade, e também, né, existe aí nessa emenda constitucional de 2021 que os entes federados precisam quitar os precatórios, e aí esse prazo ele vai sendo estendido. A última extensão, né, para os entes federados é que eles devem fazer o pagamento até dezembro de 2029. Então, a gente tem mais aí uma moratória estendida no pagamento dos precatórios. O que também é importante eu entender? Desde lá de 2021, é possível, de acordo com a emenda constitucional, a quitação de débitos parcelados inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio. E aí fica aquela discussão da necessidade da elaboração da lei pelo ente federativo para essa aplicação. Me parece que não é essa a letra da Constituição, né? Então, me parece que a letra da Constituição é que é uma garantia, né, dessa possibilidade. Eu posso fazer isso por intermédio, né, de instrumentos que o Caio Morato vinculou, que a transação tributária regulamentou esses aspectos,
mas se eu não estou falando no âmbito da transação tributária, como eu operacionalizaria esse pedido de compensação, né? Então, se for lá pela parte de compra, a gente sabe que não é possível, né, automaticamente. Eu também não posso fazer aquela compensação escritural direta. E aí, corre-se o risco, né, da opção que eu tomar, me trazer mais problemas do que soluções. Então, muitos contribuintes nessa situação de aquisição, né, de precatório ou mesmo precatórios próprios, eles procuram o poder judiciário para não ficar em curso aí numa situação de vulnerabilidade em relação à forma de compensação. E aí, como o Caio demonstrou, em algumas situações, o poder judiciário se manifesta contrário a essas compensações por conta da inexistência da lei. Então, está aí um problema que a gente tem que enfrentar em relação ao exercício desse direito, né? Em relação ao pagamento de outorga de concessões, né, assim, dentro do processo de licitação, é acompanhado, normalmente, quando a gente fala das licitações, também são acompanhados pelas procuradorias ou da Fazenda Nacional, ou da Procuradoria-Geral do Estado, ou da União, me parece mais tranquilo, e eu tenho observado na prática, que o adjudicador da licitação vai lá e oferta, né, esse precatório, e a Procuradoria vai se manifestar a respeito do aceite ou não desse valor como forma de pagamento ali da outorga de concessão. Essa tem sido, na prática, uma forma de dar seguimento a isso. E aí a gente precisa pensar qual precatório eu vou oferecer. E aqui, eu acredito que o Rodrigo vá, né, e a Anifac vai disponibilizar os slides para vocês, da audiência. Eu deixei um fluxo, como que funciona o fluxo do precatório ali no âmbito do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem essa informação visual muito fácil de entender e vai instrumentalizar aí essa emissão, né, desde a emissão do ofício até o recebimento pela parte vencedora da ação aí contra o ente federado. Então, é muito importante se entender isso. E como funciona essa mecânica no âmbito de cada tribunal que você está discutindo esse direito creditório. Então, partindo da premissa que você é o detentor do crédito, como funciona? Você pode ser detentor do crédito porque você ingressou com a medida judicial, né, perseguindo a condenação da União, do Estado ou do município, ou você pode ser detentor do crédito por instrumento de cessão, né, desse crédito. E aí, alguns tribunais exigem uma cessão particular, a maioria exige cessão por escritura pública, ali lavrado no tabelionato de notas, e aí eu preciso entender esse ritual de modo que eu ampare aí a emissão do precatório de forma segura a quem de direito, né? Ou o autor da ação, ou aquele que recebeu por cessão ali comunicada nos autos, sempre. E cada tribunal tem um procedimento interno para fazer esse acompanhamento, e aí é preciso obedecer esses ritos para eu ter ali a fruição desse direito. E se eu perco uma fase, significa que eu terei problemas ali na emissão dessa ordem de pagamento e até a instrumentalização desse direito. Coisas que eu preciso entender, né? Então, eu sou uma pessoa que estou ali com débitos em face da União dos Estados do município e vejo na questão do pagamento com direito creditório, ou nesse caso, nós tratamos especificamente de precatórios, mas eu não sou detentor de nenhum direito creditório diretamente, eu não entrei com nenhuma ação a meu favor para buscar aí a condenação da União e não tenho nada nesse sentido. E aí me oferece no mercado alguém, olha, eu tenho aqui um precatório e eu posso te vender com eventual deságio, você vai ter uma economia e ofertar, você pode utilizar para pagar tributos inscritos ou não na dívida ativa ou pagar uma outorga de concessão. Quando eu vejo essa situação economicamente vantajosa, eu fico tendente a lá, né, a aproveitar essa oportunidade. O que eu preciso saber de plano, assim? Primeiro, número do processo, quem tem direito a esse crédito,
né? Quem está, né, ofertando esse crédito também, entender quem é o advogado do processo, né? Informações, né, sobre toda, né, o histórico processual desse, né, direito creditório, entender, né, se é um crédito em face da União ou de outros entes ali, autarquias, né, e eu preciso entender isso também. E por que eu preciso saber quem é o advogado, né, do processo? Eu preciso saber o advogado do processo porque, primeiro, tem ali as questões de verbas sucumbenciais que são reservadas ao advogado da causa. Às vezes, o advogado, como são questões ligadas ao passado e normalmente demoram, o advogado chegou a falecer, ou pessoas, né, já o requerente, né, aquela pessoa que pediu a condenação, faleceu, e aí tem o ingresso dos herdeiros. Eu preciso saber toda essa história. Muitas vezes não é fácil, já peguei processo de mais de 50, 60 volumes, e você precisa analisar página a página do processo físico para identificar essa cadeia, né? Quem ingressou com a ação, quem recebeu esse direito por sucessão e os procuradores que foram constituídos para se reservar o direito de todos eles a receber a parte que lhe é devida em relação a esse processo. E aí, o assunto, o motivo do precatório, né? Porque é uma ação condenatória de natureza tributária, é uma correção de contrato, é uma desapropriação, e é extremamente relevante que eu identifique isso, porque cada questão de direito tem as suas peculiaridades. E depois eu vou fazer uma abordagem de algumas peculiaridades, especificamente quando o processo tem origem direito creditório, considerando aí tributos. Quais são os, né, na due diligence, o que eu preciso aferir, né? Eu tenho que lembrar que lá, de acordo com a resolução 203 do CNJ, o precatório sempre é pago ao beneficiário ou ao procurador, né? Então, tem que ter lá a conta individualizada, e aí o juízo da execução vai cientificar as partes ali a respeito desses recebimentos. Então, a gente já está falando no final, mas é assim que é feito o pagamento. Então, eu tenho que entender dessa forma. Alguém vende precatório depois de pago? Não, né? Então, antes mesmo de que isso aconteça, é importante eu também aferir essas informações nos autos, né, se já foram dadas, enfim. Tem muita, digamos, tem muito estelionato ligado à questão de negociação de precatórios. E não é incomum encontrar diversas manifestações, né, de oferta de denúncias, né, de práticas de crime no âmbito, né, da emissão de precatórios ali nos próprios processos. Então, preciso também identificar o número de cada precatório, né, do Tribunal Federal ou Estadual, conferir a data de expedição, o nome da pessoa de direito público, né, contra a qual foi emitido esse precatório. Tem que conferir bem adequadamente dessa pessoa detentora do direito creditório, CPF, CNPJ, entender ali os atos constitutivos, entender ali as outorgas de procuração para representação nesse precatório, endereço, telefone, né? Entender ali a cadeia de sucessão, se houver sucessão. Ah, mas eu estou falando de uma pessoa jurídica. Ah, a pessoa jurídica também é objeto. Às vezes tem um sócio, pessoa que faleceu e assumem os herdeiros. Então, eu preciso entender essa cadeia ali dentro do processo. Tem que entender se a cessão de créditos é parcial, se é total, e identificar a titularidade de todas as parcelas aí a qual fazem jus aí as partes que integram o polo que faz jus ao recebimento desse precatório. Se houve, né, qualquer renúncia expressa, a impugnação, controvérsia ali no processo judicial, muitas vezes eu tenho acompanhado que, embora tenha se alegado um direito, né, numa ação condenatória, a ser utilizado um índice de correção lá
na ação de conhecimento, quando chega lá na execução de precatórios, a confusão para corrigir é tamanha que as partes renunciam a essa correção pedida lá na condenação e falam assim, pode aplicar a correção que vocês acham melhor, nem contestam os cálculos para ver se a coisa vai mais fluida. Então, é importante eu entender se isso acontece, porque na ação condenatória eu posso ter alguma questão de direito e isso é afetado lá na execução, como já mencionei. Número, né, do processo de cada débito a qual esse precatório vai ser indicado como forma de adimplemento, então eu preciso ter um controle desses processos também. Também preciso cuidar para que, quando eu for fazer a aquisição desse precatório, o cedente, ele me afirme e me assegure, por intermédio de instrumentos legais, que esse valor não foi dado em garantia, que ele não foi indicada a compensação em algum outro tipo de procedimento, para que eu não possa incorrer aí no erro de apresentar duplicidade aí de formas de pagamento para débitos distintos e também, inclusive, de naturezas distintas. Então, eu preciso me assegurar disso. E não é comum, né? A gente tem um instituto que chama penhora no rosto dos autos, que vai lá, alguém tem direito creditório em face de outra pessoa, descobre que ela tem um precatório e vai lá, penhora no rosto dos autos. Às vezes passa desapercebido para quem vai fazer a due diligence. Então, é importante ter esse cuidado de conferir e, principalmente, de pedir aí que o titular desse precatório faça essas informações. E aí também, né, quem está cedendo o precatório, se é o titular, se são os herdeiros, qual a situação dele em relação à distribuição de feitos, né, que possa imputar a ele algum débito. Então, certidões de distribuição de feitos cíveis, criminais, a justiça estadual. Todo mundo me pergunta, mas por que tem que ter processo criminal das pessoas físicas? Porque também, né, se você tem processo criminal, uma das formas de condenação é pena de multa, né? Então, tem débito ali. Quem pratica crime também tem débito em relação a essas infrações à legislação penal. E do trabalho, né? Então, sempre tem que fazer essas aferições. E fora as certidões de débitos comuns aí que a gente sabe em relação aos entes federados, justamente porque existe essa possibilidade de se buscar aí o adimplemento de, inclusive, obrigação tributária no rosto de autos nos quais existem créditos, né? Então, quando você for montar o dossiê, né, para fazer essa compensação, cópia da sentença condenatória dos acórdãos referentes aos recursos que foram interpostos, certidões de trânsito em julgado, planilha de cálculos homologadas pelo juiz da execução e o ofício de requisição do precatório emitido, né? E, normalmente, né, quando você faz essa oferta e nesse caso da transação já tem uma regulamentação, ali o próprio, né, instrumento normativo, no caso da União, em algumas situações dos estados, já vai indicar o modo de agir, o modus operandi que você tem que adotar para levar a cabo essa compensação. Mas, exercitando seu direito de petição, se não houver, né, manifestação aí da legislação do ente federado, eu sugiro, né, já fazer todo esse dossiê, manda ver uma petição na administração e tributária e pede a emissão de um parecer da Procuradoria a respeito disso. Por que da Procuradoria? Porque, como vocês veem, é uma due diligence que envolve matéria judicial e conhecimento de questões ligadas a processo. Então, quem é que representa nessas situações? A própria Procuradoria. Então, eu acho que é importante a gente entender esse papel e, é claro, buscar as vias judiciais nas situações que a gente entende cabível quando esse direito é negado. Eu falei um pouco rápido, mas eu fico aberta a perguntas para esclarecer alguns pontos. Aí, a doutora Elizabeth, comumente doutora Lastra Pânico, né? Elizabeth causou um retrocesso no mercado de precatórios. Não, são só os cuidados, né? Elizabeth interrompeu todas as negociações. Não, são cuidados, né?
Quando eu falo de ações aí em face da União, dos estados, dos municípios, de natureza condenatória, é importante saber a origem, né? Então, eu falei, olha, é uma desapropriação, é valores tributários a recuperar. Então, por quê? Eu preciso entender se essa ação transitou em julgado, primeira fase, está lá na liquidação, fazendo os cálculos para se ter aí o montante a ser objeto de expedição de ofício. Mas eu tenho no nosso sistema jurídico um procedimento que chama ação rescisória, né? E essa ação rescisória, ela tem o poder de desfazer uma decisão que fora produzida ali num processo, ainda que transitada em julgado. Então, se tiver uma ação rescisória em relação a essa ação que teoricamente teria sido finalizada, isso vai impedir a emissão do precatório. Então, eu preciso fazer essa pesquisa, não pode faltar. E aí, a rescisória, ela está lá regulada pelo Código de Processo Civil, né? E o prazo para ser proposta são 2 anos. Né? Então, a contar na última decisão que transitou em julgado. É fácil, né, levar a cabo uma ação rescisória e ter os requisitos para propositora dessa ação? Não, não é fácil, mas não é impossível. E, às vezes, essa ação rescisória, ela vai afetar o direito em relação à emissão do precatório objetivamente e vai depender do proferimento de uma decisão judicial falando, olha, essa rescisória não é cabível, mas antes do proferimento dessa decisão, ainda que de primeira instância, ela já vai ter ali embaraçado a emissão do precatório. Então, eu preciso ficar muito atenta com relação a isso. Outra questão que eu preciso pensar, e aí outro ponto que vai depender do ramo do direito que deu origem ao crédito ali em relação ao seu precatório, e o instrumento processual, né, o modelo, né, de ação que você tenha discutido esse seu direito ao crédito. Quando a gente fala em discussão em matéria tributária, né, então, o que a gente tem aqui de preocupante? Não é para impedir uma negociação, mas é algo a se preocupar quando você for examinar a origem do direito creditório. Né? Então, de acordo com a súmula 461 do STJ, né, o contribuinte pode optar por receber por meio de precatório ou por compensação. A gente sabe que você tem o direito a uma ação condenatória, eu posso lá no processo judicial dizer assim, em matéria de tributos federais, especificamente, olha, eu não quero executar essa sentença, eu vou compensar no âmbito administrativo. E aí eu tenho, no âmbito da Receita Federal do Brasil, uma instrução normativa que me indica o procedimento de homologação desse direito, e aí ele homologa a existência do direito, mas não o montante. E aí eu vou partir para fazer a compensação lá via PERDCOMP e correndo o risco de calcular não o certo o valor em face aí da União. Mas, né, aqui considerando esse aspecto, o que a gente tem ali também no STF? Só voltando aqui. Tem a súmula 269 que determina o quê? Que mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Oh, meu Deus! Aí, se você entrou com uma ação, né, de pedido declaratório da existência de um débito via mandado de segurança, e você está ali, né, tentando transacionar, o adquirente já vai olhar para o seu modelo, né, de exercício de direito de ação, que é o mandado de segurança, com um pouco de restrição por conta dessa súmula 269. E quem vai adquirir tem que fazer essa due diligence para identificar esse risco. E aí depois tem a súmula 271 do STF que determina, né? Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Ou seja, impetrei um mandado de segurança, aquilo que for relativo ao passado não faria jus ao direito de repetição, ainda que seja concedida a ordem e declarado ali o meu direito, digamos assim,
por consequência, a um crédito a partir da impetração do mandado de segurança. E isso traz um pouco de insegurança com relação ao meio de mandado de segurança como instrumento de crédito, né? Então, a primeira decisão, ela reconhece, né, que uma decisão proferida em mandado de segurança poderia ser objeto de cumprimento de sentença, e o cumprimento de sentença vai culminar na expedição do precatório, mas nas duas últimas súmulas que eu falei, fica inviabilizado a utilização do mandado de segurança com objetivo de produção de efeitos patrimoniais pretéritos. Então, o direito a crédito que tem ali naquele mandado de segurança é a partir do ingresso da ação e não pode ser ultrapassado. Mas o que consta no pedido? Pode constar aí no pedido, né? E aí, como que eu faço a instrumentalização disso? Aplico a súmula do STF ou eu faço ali a compensação considerando só os direitos adquiridos a partir do mandado de segurança? Aí vira uma insegurança. Então, quando eu falo de origem de crédito, olha, eu vou fazer aquisição de um precatório, né? Ou de um direito creditório, que é um pouquinho mais perigoso em relação a uma ação tributária, que é mandado de segurança, tome cuidado com o quanto de risco você está assumindo com essa posição. Quando a gente fala do precatório em si, esse aspecto ele fica um pouco ignorado por conta da existência já da emissão do ofício requisitório, reconhecendo todos os direitos, liquidando ali em valores o quanto é devido. No entanto, como toda questão tem um problema, aí a gente tem o julgamento também dos temas 881 e 885 do STF, que é uma análise a respeito do efeito da coisa julgada em matéria tributária em relações de trato continuado. E aí se fala em relativização da coisa julgada, quando a gente trata de ações de trato continuado, e mudanças nas posições da jurisprudência. Nós achamos até determinado momento que isso era inconstitucional, então os contribuintes têm direito a recuperar. A partir da decisão do STF, a gente entendeu que é constitucional, então os contribuintes não fazem jus a essa recuperação. Será que a Fazenda Nacional pode, né, no caso de tributos federais ou as fazendas estaduais, podem manipular os meios para alterar a coisa julgada que fora proferida nos processos na qual fora concedido o crédito? O STF caminha no sentido de dizer que sim. Aí isso é sob alguns limites, né? Ele fala da impossibilidade da retroatividade jurisprudencial, ou seja, a partir da decisão do STF por essa constitucionalidade, equivaleriam esses efeitos, né? Professora Elizabeth, Oi? desculpa te interromper, mas o computador começou a fazer aquele barulhinho. Se você quiser colocar tá. Então, vamos lá. Deixa eu pôr Ele é assim, começa a falar de coisa complicada, ele também... É só falar do Supremo. E essa decisão do Supremo é tão assim, questionável porque ela prescinde de aquela ação rescisória. É curioso, muito curioso. Essa questão do Supremo é assim, a partir da declaração do Supremo já teria validade, isso mesmo, independente de ação rescisória. E aí a gente pensa assim, a coisa julgada, ela não vai existir em relações de trato continuado em matéria tributária, ou a partir do momento que havia sido declarada uma inconstitucionalidade, mas se mudou de posição a jurisprudência. Isso, assim, é uma situação que, pela ótica do direito tributário e da segurança jurídica dos contribuintes, é inaceitável. Mas também, como eu sou advogada no diabo, que a gente tem que fazer o papel da ciência, se a gente for pela ótica do direito financeiro, né, não há justificativa de eu abrir mão de tributos quando eles são devidos. E se o STF diz que ele é constitucional, por que eu vou manter um trânsito em julgado em relação a essa decisão de não dever de perseguir esse crédito tributário a partir do momento dessa declaração de constitucionalidade? Então,
fica esse ponto assim para a gente pensar, né? Então, o crédito tributário é uma receita derivada e necessária para a prestação de serviços públicos para atender a necessidade pública, as necessidades públicas. Então, para a realização dos objetivos constitucionais previstos lá no artigo 3º. Então, não é isso o fundamento processual. O fundamento processual é a gente pensar qual é o papel da coisa julgada no nosso sistema. Ela é um direito fundamental e irrestrito? Nenhum direito fundamental é irrestrito. Né? Até o direito à vida é minorado pela própria Constituição quando tem ali a condenação, pena de morte em estado de guerra ou as autorizações em situação de aborto. Então, o direito, né, advindo processual da coisa julgada também é relativizável pelo próprio sistema, mas isso vai te impactar na vida prática. Então, imagine você, que você tem um direito creditório oriundo de uma ação tributária e tem essa situação, e isso fica convolado pela decisão final no julgamento desses temas, eu vou ter um probleminha. E aí, isso pode se espraiar, né? Que a gente está falando de questões tributárias que vão impactar o seu direito ao crédito. Mas isso estou falando no âmbito civil. A gente teve recentemente uma questão de precatórios do IAA, que o processo estava no final lá do cumprimento de sentença, dos cálculos, e foi convertido em diligência. E aí? Quem está negociando esses direitos creditórios e pretende opor à fazenda pública? Como é que fica isso? Então, é preciso pensar. Então, cada origem de precatório requer um cuidado específico. Eu só fui espalhar o pânico em relação às origens tributárias. E acho que eram esses pontos que eu gostaria de mencionar, tudo com cuidado e com risco calculado, pode ser feito e muito bem feito e trazer muita economia aí para a empresa. Mas precisa saber contingenciar os riscos, né? Mapear. Eu acho que esse foi o nosso papel hoje. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada a todos pela audiência. E aí, fico no aguardo das perguntas. Obrigada, viu, Caio? Podia a gente dividir esse momento aqui. Eu que agradeço aí. A gente fica esperando o pessoal para as perguntas aí. Nós já temos algumas perguntas, mas antes eu gostaria, assim, de compartilhar algumas experiências que eu tive e se vocês puderem comentar um pouco, mas uma delas foi a possibilidade da cessão de um precatório para uma empresa, era um precatório alimentar que foi cedido para uma empresa. Eles só esqueceram de verificar que a pessoa ele tinha falecido. Ele tinha uma viúva e tinha herdeiros. Então, na hora da cessão, eles fizeram a cessão, a pessoa falece, eles esqueceram que existe efetivamente o direito à meação dessa viúva e, pior, o pagamento para herdeiros, né? Então, essa questão da due diligence tem que ser muito bem resolvida. A segunda coisa que realmente eu fiquei muito tempo ali lutando foi num precatório de plano verão. Então, nós tínhamos que fazer a liquidação daquele cálculo. E a liquidação era a recomposição da apuração do imposto de renda de uma pessoa jurídica X para viabilizar o preço de cessão desse precatório para a empresa Y. Então, você teve que recompor toda a depreciação dos últimos 20 e poucos anos dessa empresa X, para a empresa Y ter a certeza que ela estava pagando o preço do precatório correto. Então, me parece que nesse caso da due diligence é realmente essencial. Não sei, professor Elizabeth, qual foi essa questão, né, de a gente ter esse grande desafio que é contar com uma equipe, né, de vários profissionais, um contador, um outro, um advogado, e saber que todos trabalham juntos, né, nesse fim que é entender o aspecto jurídico e o aspecto contábil fiscal. Assim, não existe, eu falo que o direito,
ele é tentador você achar que você é a pessoa mais importante na questão jurídica, né? O advogado, o juiz, etc. Mas a gente sempre precisa recorrer às demais ciências, né? Para a gente se aparatar. Então, quando a gente fala de cálculo, o contador é essencial para descortinar elementos ali digamos, questões financeiras, de contingência a risco, o administrador que entende ali a operação e sabe qual o risco que ele pode, né, digamos, correr em relação a questões ligadas à matéria financeira. Então, todos os profissionais são bem-vindos nessas análises. E a diferença de perspectiva científica que um contador tem, o administrador tem, só enriquece o trabalho do advogado. É um trabalho em conjunto e é multidisciplinar sempre. E aí, é claro, eu sou advogada tributarista, eu tenho uma visão viciada pela matéria tributária que eu discuto. E aí, as questões de direito de sucessão, né? E aí, às vezes, a gente não pode, eu não posso exigir que um neurocirurgião opere uma pessoa do coração, né? A mesma coisa o advogado. É humanamente impossível a gente conhecer todas as áreas do direito. E uma grande qualidade a gente entender essa limitação e recorrer a quem tem esse conhecimento. Então, é importante, sim, examinar, descortinar esses direitos ao crédito, entender as decorrências disso. Mais importante é isso, entender as decorrências. E aí separar as decorrências de direito material e as decorrências de direito processual. E o que isso vai impactar no meu risco, né, de aquisição nessa sessão. Isso é super importante. E, Caio, tem uma pergunta aqui, o Anselmo Freitas nos trouxe, e é muito interessante, super atual, em relação à transação da Receita, né, não da PGFN. Quais são as regras para se obter o desconto do parcelamento? Não é exatamente a questão do precatório, mas eu acho que ele quer explorar um pouquinho essa questão da transação nova, né, da Receita. Vamos lá. É bem legal essa pergunta e bastante recente, né? Porque, como a gente viu, a Receita começou a permitir agora essa hipótese aí de utilização do precatório para pagamento de dívidas. E todo mundo quer um descontinho, né? Se sobrar um dinheiro do precatório, se você tiver um precatório menor para pagar uma dívida grandona, melhor ainda. Mas esses descontos são calculados hoje, tem uma série de fatores que influenciam nesses descontos, tá? A gente precisa analisar diversos pontos caso a caso, mas vamos lá. Um dos pontos que a Receita Federal olha é o tempo e a classificação do débito que você quer compensar. Então, quando você vai na Receita Federal procurando fazer essa transação aí, ela olha a qualidade do débito. É um débito que tem uma tese difícil, está balançando na jurisprudência. Então eu posso te dar um desconto melhor. Não. É um débito que o STF já disse que é constitucional, todos os contribuintes têm que pagar, o desconto é menor. A Receita Federal não vai querer abrir mão em favor do contribuinte. Outras questões, né? É a situação financeira atual da empresa que está procurando a Receita Federal para fazer essa compensação, aí, essa transação. A empresa passou por um momento de crise, mas agora está num momento saudável, tem um percentual de desconto. Não, a empresa está em recuperação judicial. A gente viu que tem uma transação específica para quem está em transação judicial. O desconto é maior. O Estado prevê que é interesse de todos da sociedade que a empresa continue suas atividades. Então, ela busca auxiliar de alguma forma, abrindo mão daquilo que pode, né? Então, essa análise é feita pela Receita Federal. Tanto a lei como a portaria trazem as caixinhas ali. Ela não é totalmente discricionária, tá?
tudo que é feito no âmbito tributário é muito engessadinho ali. E aí, como que a gente faz? A gente precisa colocar cada um dos débitos nessas caixinhas, olhar a situação de cada empresa. Cada situação é muito específica. E ainda assim, muitas vezes esse cálculo é feito de acordo com a espécie de transação que você escolhe. Esse cálculo do crédito e dos descontos é feito de maneira automatizada, por robozinhos. Se você não concordar com o desconto, porque você acha que a lei permitiria um desconto maior, você pode questionar apresentando uma petição, um recurso, para que a Receita Federal analise manualmente. E aí você pode juntar evidências de que seu caixa está muito comprometido, você tem uma obrigação com seus funcionários que justificaria um desconto maior. Mas é uma análise bem caso a caso do contribuinte junto com o débito a ser compensado. Não, legal, Caio. Nós nos aproximamos do final da nossa apresentação. O Lucas pergunta um ponto aqui interessante, né? Nesse caso de exceção, aí vai para os dois, né? Quem se habilitar a responder. No caso de uma cessão de crédito, onde o precatório originalmente é de terceiro. Por exemplo, se ele é alimentar, ou, enfim, tem algum privilégio relacionado ao crédito desse precatório. Quando há cessão para um terceiro, ou seja, esse terceiro se subroga e garante e se põe na mesma garantia desse credor Cedente, originário, o cedente vai obter essa mesma garantia? Assim, o STF já se manifestou isso em tema, né, do 361 aí, e manteve em relação a essa sessão a possibilidade da obrigação, né, a ser cumprida, manter as características que lhe fora dada ali na decisão judicial. Então, direito de preferência, etc. Inclusive porque isso é uma moeda de troca na sessão também. Isso é um valor que é agregado, né? Então, se ele tem um direito de preferência, isso também impacta aí no valor que ele vai cobrar por esse precatório e a transmissão desses direitos, né? Dessa qualidade desse direito de preferência. Então, o STF reconheceu que sim. E também, nesse caso do julgamento desse Lydin Keynes, ele falou, quando a lei determina, né, quando se quer retirar esse direito de preferência, né, e a possibilidade de transmissão desse direito, a lei tem que comparecer e dizer, como, por exemplo, no crédito trabalhista, né, se ele for cedido, ele perde a natureza de crédito preferencial e passa a ser quirografário. Isso há previsão legislativa. Isso deveria funcionar para todos os créditos de toda a natureza. Então, se não tem uma lei que retira essa qualidade na cessão, ele mantém ali as características. Essa foi a dicção do STF, né? Até quando a gente fica pensando. Até quando? Até A questão quando, da previsibilidade e segurança jurídica. É. Bom, gente, a gente já está aqui no horário. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Caio Morato e a professora Elizabeth Marcos. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo show de apresentação de vocês. Ai, gente. Foi sensacional, eu adorei. E, bom, chegamos ao fim do nosso encontro e gostaria de agradecer a participação de todos. Agradecemos também as empresas patrocinadoras dessa iniciativa, Magna Contabilidade, Praiso, Petrobras, Tech6 Group e as apoiadoras Adconte, C3N, PECAP, FUCAP, IG, InnovTI, Luz Publicidade, M2M Saber, Multifaces, OMI11, Valor Econômico e ASO. Deixo aqui o meu convite para vocês que não são associados na NEFAC, que façam parte desse grupo, conheçam um pouco mais da NEFAC no site www.anefac.org.br. Se ficou alguma dúvida,
entre em contato com a gente pelos e-mails associados@anefac.org.br e também os e-mails cadastrados no site. E conheça também os nossos benefícios exclusivos para os assinantes. Muito ainda está por vir em relação aos nossos eventos e mídia que estão disponíveis nos nossos portais e mídias. Contem conosco para apoiar os seus projetos de educação continuada e evolução profissional. E também convido para conhecer um pouco dos eventos da área fiscal, tributária, que temos promovido ao longo desse ano. No mais, eu deixo esse grande obrigado para todos e um abraço até a próxima. Obrigada a todos, boa semana.